falta um ponto que eu queria falar. Então, a diversificação dentro do sistema Fiat, ela foi sendo tão deteriorada pela perda das propriedades, porque os incentivos são para a corrupção, os incentivos são para a manipulação, a ponto das empresas e os ativos não compensarem mais a inflação monetária. Todo mundo percebe e sente que tudo fica cada vez mais caro e fica cada vez mais difícil adquirir patrimônio, ou seja, novas gerações, é cada vez mais difícil comprar uma casa e um carro. Muitas pessoas das gerações mais novas e até mesmo da nossa idade de 30 anos ainda moram com os pais, por exemplo, porque não consegue acumular patrimônio a ponto de conseguir comprar uma casa, por exemplo. Isso é um efeito do endividamento e da diluição das pessoas ao longo do tempo e ao longo das décadas. Então, a diversificação dentro do sistema Fiat, ela vira uma diversification, ou seja, quanto mais tu distribui teu dinheiro em diversas classes de ativos, mais tu tá piorando a tua performance. Enfim, a gente mostra isso no Bitcoin Starter, porque o foco aqui não é comparar investimento Fiat com Bitcoin, mas, enfim, isso é um fato. E a gente tem observado que a diversificação dentro do sistema Fiat, é uma corrida para ver quem perde menos valor e não quem protege de fato o portfólio. Então, voltando ao conceito original, a diversificação dentro do sistema Fiat, dentro das teorias de portfólio moderno, ela não protege nada. Está todo mundo sendo diluído de qualquer forma, só que a conta gotas. E olhando para dados que não medem de fato se a pessoa conseguiu preservar poder de compra. Um exemplo clássico é precificar a Bolsa de Valor brasileira, o Ibovespa, em dólar. A galera vai ver que não protegeu nada em 10 anos, em 15, 20 anos. Perdeu poder de compra para uma moeda mais forte, que é o dólar. Quando compara em Bitcoin, a gente vê que a Bolsa brasileira perdeu 99% de valor. Então, é proteger do quê? As pessoas não sabem do que elas estão se protegendo. As pessoas acham que elas estão se protegendo do gestor, do país quebrar e tudo mais, mas elas não sabem, não percebem, porque não existe esse conhecimento difundido e consolidado, que é o que você está falando, por isso que Bitcoin ainda é visto como algo arriscado e não como algo que protege realmente o poder de compra delas, porque elas acham que distribuir aporte num monte de ativo que não protege da perda do poder de compra das impressoras dos bancos centrais, elas não percebem que esse é o real problema e o real motivo pelo qual elas deveriam acumular riqueza e para tentar se proteger. Mas é acumular onde? No monte de cubo de gelo? Não adianta nada. E é aí que vem Bitcoin, trazendo os conceitos do ouro do passado. E depois de 40 anos de pesquisa, então... eu tava rindo aquela hora porque tu falou, Bitcoin é algo novo, ele tem só 15 anos, e ainda as pessoas estão se apropriando desses fundamentos. Só que, ao mesmo tempo, ele é fruto de 40 anos de pesquisa em criptografia, alinhada a efeitos de rede, alinhada a fundamentos monetários e alinhado à descentralização, em como não tornar esse protocolo de dinheiro e de proteção de riqueza, porque quando se fala em dinheiro é reserva de valor, unidade de medida e unidade de conta, é como criar algo onde as pessoas possam confiar. Eu me vi a palavra em inglês, que é relay, né? Onde elas possam se apoiar, que não possa ser destruído, corrompido, de perder valor, né? Modificado por ninguém, nem por governo, nem por Banco Central, nem por gestor nenhum de empresa nenhuma. E aí que vem o Bitcoin trazendo conceitos do passado, e é por isso que quando a gente fala em diversificação dentro do Bitcoin, ela pega uma conotação diferente, que não é mais diversificar no monte de classe de ativo Fiat, que pode ser medido de forma a confundir as pessoas e não mostrar que elas estão sendo roubadas pelo imposto inflacionário. Mas como que as pessoas vão diversificar? Custódia e possivelmente dentro do padrão hiperbitcoinizado. É agora que começa o podcast, entende? Dentro daquele insight que a gente falou que ia trazer. Mas se a gente não quebra os conceitos de diversificação, a galera não vai entender nada do que a gente vai falar daqui pra frente. Vai lá, Cacá, viu? Falei que eu tava matraca hoje. Coisa boa, a gente gosta quando tu está matraca, Carol. Isso tudo que tu falou agora, Carol, é justamente quebrar crenças, né? Existe essa crença muito enraizada no mercado financeiro tradicional, entre os investidores, da diversificação. Digamos que são velhos modelos, porque Bitcoin ele chega e ele quebra esse modelo, justamente, ele quebra esse padrão mental, essa forma de enxergar, de ver as coisas, porque, como tu disse até então, onde que as pessoas colocariam seu dinheiro para de verdade proteger o seu dinheiro? Se até pouco tempo atrás, quando eu disse, Bitcoin não era visto como uma classe de ativos investível, que tu complementou muito bem, onde que as pessoas colocariam? Elas estavam crentes, acreditando que a diversificação em ações, em renda fixa, enfim, diversificar no mercado financeiro tradicional era a forma de se proteger. Bitcoin chega e quebra isso com dados, mostrando que, opa,
peraí, galera, vocês estão achando que vocês estão protegendo o dinheiro de vocês, mas na verdade vocês não estão. E aí Bitcoin vem e escancara isso na cara das pessoas que estão ligadas, que estão prestando atenção nisso tudo. Então, eu acho que tem uma mudança completa aí, ao ponto que Bitcoin se transforma em algo que, de verdade, que as pessoas enxergam como algo a se investir, como ativo e também como uma reserva de valor. Então, isso tudo é muito recente. Eu estou falando de 5 anos para cá, nessa mudança de visão. Então, realmente vai ser difícil nesse momento a gente quebrar essa crença da diversificação, mas a gente está aqui tentando, mostrando para a galera que nos acompanha essas diferenças e essas mudanças que o Bitcoin traz. Aí, Carol, vamos entrar no nosso assunto, então, que é justamente isso. A gente está vendo governos, empresas colocando Bitcoin nas suas tesourarias, né? Então, a gente está vendo uma mudança de mercado e a gente está vendo também pessoas acumulando Bitcoin já há alguns anos. Cada vez mais pessoas acumulando Bitcoin já há alguns anos. Essas pessoas estão começando a ter montantes grandes, né? Então, vamos supor, exemplo, quem colocou 50 mil reais em Bitcoin lá em 2018, entre 2018 e 2019, em pouco tempo, em questão de 1, 2 anos, viu esse valor se transformar em 1 milhão. Né? E se a pessoa segurou isso, então, até agora, isso se multiplicou ainda mais. E essa é a tendência, porque a tendência do Bitcoin, por seus fundamentos de escassez, e cada vez mais a adoção aumentando, é ele ir aumentando de preço por conta do aumento da demanda, desse choque de oferta e demanda. Então, o que as pessoas estão acumulando já há algum tempo, a tendência é isso vir se multiplicando com o passar do tempo. Então, começa a ficar um montante grande. E o que a gente estava discutindo aqui entre nós esses dias como que vai ser, a partir de agora, todos esses investidores, esses hodlers, esses bitcoiners com montantes tão grandes guardados em carteiras nas suas casas. Como que vai ser com todas essas grandes empresas e governos colocando Bitcoin nas suas tesourarias? E a gente não está mais falando de alguns poucos milhões. A gente está falando de montantes muitos, multi milhões, talvez bilhões. Como que vai ser para essa galera toda custodiar Bitcoin? O que tu acha, Carol? Como que tu enxerga com essa valorização? Como que vai ser a preocupação com a custódia daqui para frente? Boa. Só antes de ir direto para essa pergunta, tu falou antes sobre que a galera não vai ter que aprender sobre diversificação. Eu acho que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Eu acho que se a pessoa não se sente pronta para, enfim, ser maxi, ter tudo em Bitcoin e não quer fazer isso, ou não quer fazer isso, tudo bem. Eu acho que a pessoa tem total liberdade, eu não me acho no direito de julgar ninguém por fazer isso. Mas é importante, eu acho que esse é o ponto, a pessoa está consciente que todo o restante do portfólio tende a perder para o Bitcoin. E aí eu vou conectando a tua pergunta, como que vai ser a custódia daqui para frente? Porque a pessoa ela vai ver Bitcoin se descolar e valorizar muito mais do que o restante da parcela que está em ativos tradicionais no portfólio dela, é isso que a gente tem acompanhado acontecer ao longo do tempo. A porcentagem do Bitcoin, que antes era 10%, cresce para 20%, 30%, 50%, 60% da carteira conforme o Bitcoin vai valorizando. E a pessoa tem uma escolha, né? Ou ela vende e troca pelos cubos de gelo, ou ela, enfim, diversifica a custódia, que é o que a gente tá falando. Ela começa a ficar preocupada. Ai. Tinha 10 mil, agora virou 200 mil. Tá na exchange. E se a exchange quebrar? Ou tá aqui, nesse pedaço de dispositivo aqui na minha casa. E se invadirem minha casa? Aí começa o que a gente tá falando, né? Uma ressignificação da diversificação. E aí a intenção por trás da diversificação volta a ser proteção. Porque daí a pessoa quer proteger de verdade a riqueza que ela tem, e ela vai lançar mão de várias estratégias. E aí, inclusive, talvez, comprar ativos que têm lastro em Bitcoin, que acumulam Bitcoin. Que aí são as empresas que têm Bitcoin em suas caixas, ETFs, ou até mesmo esses bonds, Bitbonds, né, que a gente falou no episódio passado, né? Então, até mesmo, assim, a pessoa começou com 10 mil, daqui a pouco ela tem 5, 10 milhões. Talvez ela queira, não se sinta segura de ter tudo na sua própria carteira, talvez ela vá, daqui a pouco, começar a acumular um Bitbond da vida, entende? Então, aí começa a diversificação da exposição e da custódia para, de fato, bom, se alguém invade minha casa e aponta uma arma para minha cabeça, como é que eu vou
entregar tudo, vou ficar sem nada, sabe? E aí volta, de fato, a intenção original.